Eu tenho que jogar fora um presente que eu recebi de algum amigo, mas que falava assim levemente de ocultismo, de feitiçaria, mas é um bom amigo, eu não quero ofendê-lo. Devo jogar isso fora, sim ou não? Não é? Como vencer pensamentos impuros que vêm instantaneamente? Essas e outras perguntas e relatos que nós trataremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como vencer pensamentos impuros que vêm assim instantaneamente? Muitas pessoas se perguntam isso. Agora, o fato é que, às vezes, a pessoa muito santa, ela é super tentada. E a tentação, inúmeras vezes, vem sob forma de imaginações horríveis, sugestões que o demônio nos faz de coisas horrorosas. Mas nós não queremos fazer. Como é que fica? Em que momento que entra o pecado e como se livrar desses pensamentos impuros? Não é? A primeira pergunta, então, é em que momento há pecado? Santo Inácio de Loyola dá uma regra de ouro, que muitos de vocês talvez conheçam, mas isso que vale a pena gravar na cabeça e ter isso sempre presente. Enquanto há luta, não há pecado. Há de haver, né? Enquanto há luta, não há pecado. Ou seja, enquanto eu tento afastar aquele pensamento, eu não pequei. Né? Enquanto eu faço um esforço proporcional para afastar aquela imaginação, aquele pensamento, ainda que ele permaneça muito tempo, se eu estou fazendo esforço para tirá-lo, enquanto eu faço esse esforço, não há o pecado. A experiência mostra que em 90% ou mais dos casos, esses pensamentos impuros muito intensos, se a gente combate, eu vou mostrar agora como combater, se a gente combate, em determinado momento eles vão decrescendo em intensidade. Eles podem até depois voltar. Mas normalmente quando a gente combate, chega um momento que ele vai embora. Né? Então, agora, como combater? Vários santos e vários autores espirituais, eles dizem, o pensamento impuro, a gente não combate de frente. Em matéria de pensamento impuro, o corajoso é aquele que foge. Então, quando vem um pensamento impuro, não adianta ficar argumentando com a tentação. Mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou perder tal vantagem, eu não vou fazer isso porque é contra o mandamento. Não argumente contra o pensamento. Fuja. O que é fugir? É pensar em outra coisa. Mas é fácil falar, difícil fazer. Eu sei. E é por isso que a luta ela demora um certo tempo. E alguns autores até sugerem que se a pessoa é assaltada demais desses pensamentos, dessas imaginações impuras, que ela tenha uma listinha. Hoje é tão fácil, né, com esses telefones e tudo, uma listinha de 5 a 10 assuntos em que ela acha agradável pensar e que não são evidentemente pecado. Não sei se é o caso de um jovem, ele gosta muito de sorvete, não sei, ele coloca lá na listinha e começa a tentar imaginar um sorvete muito bom, sei lá, sorveteria, etc. O pensamento impuro volta, ele vai com outro pensamento e com isso ele está o tempo inteiro tentando, dentro da cabeça, por assim dizer, correr do pensamento impuro. Porque em matéria de pensamento impuro, o corajoso é aquele que foge. Eu não sei se está claro esse conceito. A gente podia fazer outros vídeos, né, sobre isso, que Santo Afonso fala a esse respeito, até já fizemos alguns, mas para dar uma resposta rápida é isso. Então, enquanto a luta, não há pecado e o corajoso é que foge. Mas para fugir eu preciso ter para onde fugir. Coloque pensamentos, faça uma listinha, não sei, coloca alguma coisa no telefone que você vai se distrair, enfim. Não é? Desde que não seja pecado, evidentemente, mas é preciso fugir daquele pensamento, sem perturbação, mas também sem moleza. Né? Então fica aqui uma resposta rápida. A dona Giovana pergunta, o terço físico, para ter esse poder exorcístico, precisa ser bento? A resposta é a seguinte, a oração do terço tem um poder próprio. A oração, enquanto eu rezo, né, o conjunto das orações. Mas o objeto, para ele ser exorcístico, ele, de maneira geral, ele precisa ser bento, ou seja, ele precisa ser um sacramental da igreja. Aquele objeto recebe uma bênção especial de Deus
através de um ministro legítimo da Santa Igreja de Deus, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Pode ser que o demônio também fuja com um terço que ainda não foi bento? Isso pode ser, mas será algo extraordinário, é difícil de julgar. Mas para a gente ter certeza, ele tem que ser um sacramental da Santa Igreja, precisa ser bento por um sacerdote. Não sei se está clara essa distinção. E vou para a próxima pergunta. Senhor Michel Araújo diz o seguinte: eu tenho um Domus Secretus em casa, livro de feitiçaria medieval. Foi presente da minha tia, que também é feiticeira. Não consigo jogar fora porque foi dado com muito carinho. O que o senhor tem a dizer isso? Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é o que Nosso Senhor diz no Evangelho. Me desculpe se eu estou sendo duro, mas é o que Nosso Senhor diz no Evangelho. Se a tua mão te escandaliza, joga fora. É claro que isso é figurativo. Se alguma coisa... É pecado cortar a mão, né? É figurativo Nosso Senhor, mas o Nosso Senhor quis usar um exemplo forte. Se alguma coisa te escandaliza, joga fora. Mas vão achar ruim, não sei o quê. Bom, o que é melhor? Né? É melhor Deus achar ruim ou minha tia? Em segundo lugar, do que adianta ela achar bom se vai fazer mal para a alma dela? Quem sabe se a conversão dela não está ligada a um ato meu forte? O fato concreto é que você também pode jogar fora sem falar para ela. O fato é que eu não posso ter em casa esses objetos que atraem o demônio. Atraem a presença do demônio, sim, senhor. Então, me desculpe, mas é a única resposta que eu posso dar. Bom, Sr. Vinícius Mota diz o seguinte: é isso mesmo, senhoras e senhores. Depois que larguei certas obras fictícias envolvendo feitiços e confessei esses pecados, passei a rezar mais para São Miguel e meu cotidiano ficou muito melhor em tão pouco tempo. Agradeço a este canal também. É isso mesmo, está tudo dito aqui, Sr. Vinícius Mota. Veja, se afastar do objeto que pode estar infestado de demônio, confissão, não é? Oração a São Miguel, e eu acrescentaria aqui o rosário. Isso tudo junto, é evidente que a presença dos anjos vai se fazer sentir muito mais. Bom, aqui um relato muito interessante. Boa noite, hoje estou muito feliz. Estava muito angustiada pela manhã e enquanto meditava o Evangelho da Visitação, chorei e implorei a Nossa Senhora que me visitasse e as minhas filhas que estão afastadas de Deus vivendo no mundo. Eu não vou falar o nome aqui para não atingir, né, no caso das filhas. E foi quando vi lá fora no portão um envelope no chão. Era do canal dos Apóstolos dos Santos Anjos, contendo o adesivo, o diploma, uma linda carta, mas foi uma corrente com medalha milagrosa que me deu a certeza de que Nossa Senhora me ouviu e veio não só me visitar, mas veio para ficar. Chorei muito, mas agora de alegria. Nossa Senhora veio para nunca mais sair da minha casa e nem do meu pescoço. E tenho certeza que visitou também as minhas filhas, Ana Cecília e Maria Isabel. Graça recebida, graça testemunhada. Então, ela pede que esse relato seja dado aqui. Alguns nomes eu evito de dar o sobrenome, porque é relacionado com algum parente que pode não gostar, etc. Bom, e sobre o poder da medalha milagrosa, é uma coisa incrível. Eu, durante alguns anos, morei na Vila Mariana, em São Paulo, e em frente de casa tinha uma padaria, tinha um bar ao lado, e tinha um ponto de droga toda noite, praticamente toda noite. E era uma barulheira do bar, era uma conversarada imoral na padaria, que evidentemente muitas vezes era utilizada pelos que iam comprar droga ali. E então, o que nós fizemos? Nós colocamos ali medalha milagrosa, colocamos ali, enfiamos nos buraquinhos que tinha na calçada, onde ficava o ponto de droga. Não deu uma semana, a padaria fechou, se mudou, o bar fechou, se mudou e o ponto de droga ficou sem sustentação. Isso foi uma coisa assim rapidíssima de Nossa Senhora conosco. Nem sempre será tão rápido assim, mas é certo que o desígnio de Nossa Senhora se fará caso a gente tenha essa devoção. Bom, a dona Jane faz o seguinte relato: obrigada, este vídeo foi para mim o vídeo que São João Bosco fala de como louvar o anjo da guarda.
fazendo algumas mortificações em louvor dele, etc. Ele diz o seguinte: este vídeo foi para mim um sorriso de Nossa Senhora e de meu anjo da guarda. Tive um dia muito provado. Sem saber o significado e apesar de gostar muito de um certo bolo, deixei de comer uma fatia dele, deixei de comê-lo esse dia e ofereci o sacrifício e também dei uma esmola para uma criança carente. E depois ela chegou em casa e viu o vídeo que São João Bosco falava, né, justamente disso. Foi uma resposta maravilhosa de Nossa Senhora, tudo que foi falado no vídeo de hoje. Que Nossa Senhora os recompense grandemente. O senhor está aqui como Alves, diz o seguinte: boa tarde, paz e bem. Parabéns pelos ótimos vídeos, posso aproveitar e dar meu testemunho? Eu fiz a minha profissão religiosa na ordem franciscana secular. Entretanto, me arrependi muito, porque o que se vê nas ordens da minha família religiosa é somente meus irmãos franciscanos falando apenas de ações sociais e nunca de espiritualidade. Então, essa semana acabei vendo um de seus vídeos que fala sobre o demônio. Eu entendi então que deveria pedir dispensa desta ordem religiosa, pois eu quis entrar para a ordem para me santificar e não para ser militante de um determinado partido e da teologia da libertação. Existe alguma ordem religiosa na igreja que seja mais voltada para o lado espiritual, para as realidades celestes? Senhor Alves, eu digo o seguinte: sim, eu conheço e está crescendo, graças a Deus, o número sobretudo de sacerdotes jovens que estão se voltando para a igreja como ela sempre foi, como ela deve ser, e não para fazer coisas chamadas de teologia da libertação. Mas a ação social... A igreja sempre fez ação social. Quem foi que criou os hospitais? Quem foi que criou os orfanatos? Olha, as obras sociais da igreja sempre existiram. Aí chega de repente um determinado movimento, chama Teologia da Libertação, comunidade não sei o que de base, e começa a dizer não, que o negócio é fazer ação social, ora bolas. Como assim? A igreja sempre fez ação social. O que eles significam por ação social? Muitas vezes é invadir terra, é fazer coisas que são contra a lei de Deus. Então, quando a gente ouve muito falar ação social, ação social, ação social, o pessoal fica papagaiando no ouvido da gente, é uma desculpa para, em nome da religião, fazer, de fato, comunismo. Então, eu concordo com o senhor de se afastar desse tipo de sacerdotes. Eu não posso dar aqui a dizer, não, tal ordem religiosa, porque o que normalmente acontece, existem algumas ordens religiosas espalhadas pelo mundo, algumas delas que a ordem inteira está colocada na espiritualidade católica de sempre, nas ações sociais de sempre, e não nessas comunistas. Agora, no Brasil, certamente há. Agora, o que eu normalmente conheço, e depende da cidade onde o senhor está, são sacerdotes. É mais fácil a gente direcionar sacerdotes que estão ligados à doutrina tradicional da igreja, à prática de sempre da Santa Igreja. Porque dizer tal ordem religiosa, normalmente, às vezes, alguns padres estão voltados para o que deve, e infelizmente alguns são voltados para o que não deve. Então, eu não quero dizer aqui no vídeo, dizer uma ou outra, porque assim eu posso excluir as outras. Se o senhor quiser nos mandar uma mensagem por WhatsApp, dizendo de onde o senhor é, eu posso indicar se eu conhecer sacerdotes ou ordens religiosas daquele local. Porque eu tenho medo de dizer uma coisa e de repente eu não conheço outros padres da mesma ordem religiosa que não dão bom exemplo, e com isso eu misturo as coisas. Mas, assim como norma geral, eu sugiro procurar sacerdotes que dão um bom exemplo e pedir, então, orientação religiosa para esses sacerdotes, né? Bom, eu posso indicar alguns, se o senhor enviar pela mensagem no WhatsApp. Senhor André Castro, boa noite. Gostaria que o senhor explicasse a importância de se fazer o sinal da cruz antes e depois das orações. Infelizmente, tenho pessoas queridas da família que substituíram esse hábito pela expressão em nome do Senhor Jesus, provavelmente por influência protestante. Ora, pedir algo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente que é bom. Mas cuidado, porque quando a gente substitui uma fórmula por outra, tem alguma razão por detrás. Esta razão que está por detrás pode ser ofensiva ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o sinal da cruz é o sinal distintivo
do verdadeiro cristão, é o sinal distintivo do católico. Por quê? Porque eu honro a Deus na Santíssima Trindade. Eu honro a Deus por aquilo que ele é, ou seja, ele é uno e trino. É um Deus verdadeiro, 3 pessoas realmente distintas em um só Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Deus verdadeiro, como ele se revelou. Então, se eu deixo de usar essa fórmula e uso uma outra fórmula que de si é boa, mas por uma razão estranha, eu posso, inclusive, ofendê-lo. Não é? Eu posso, inclusive, ofendê-lo. Então, são por essas 2 razões. Então, é necessário, sim, fazer o sinal da cruz completo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por quê? Porque eu rezando assim, eu estou invocando a Deus Nosso Senhor. Depois disso, eu posso até falar em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no início da oração, eu faço o sinal da cruz completo e invoco a Santíssima Trindade para fazer uma profissão de fé. E isso é tanto assim que quando a gente diz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Então, esse sinal da cruz, por isso que a igreja, no início de toda oração, no fim de toda oração, e todo católico deve fazer, a igreja faz isso, todo católico está no catecismo, quando se deve fazer o sinal da cruz? Em todas as ocasiões, ao levantar, ao deitar, antes e depois das refeições, antes de começar algum trabalho, sobretudo nas tentações e nos perigos. Então essas substituições, cuidado, porque elas podem ter por detrás um sentido errado e com isso podem ofender a majestade divina. E a terceira razão é porque, ao fazer isso, eu estou me identificando como da Santa Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Bom, o Sr. Paulo Henrique diz o seguinte: ao Sr. Daniel, a todas as pessoas que trabalham nessa obra de evangelização, meus mais sinceros agradecimentos, pois hoje em dia não está fácil ver pessoas engajadas e preocupadas com disseminar a palavra de Nosso Senhor. Muito obrigado. Eu, como sempre, dou esse agradecimento a todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e damos graças a Deus que, gradualmente, mais pessoas, como eu já disse, muitos sacerdotes das novas gerações, que não quer dizer que não haja das outras gerações, mas especialmente alguns sacerdotes jovens que estão agredidos pela realidade e se voltam para a doutrina católica de sempre. Bom, Dona Alice diz, assisto esse canal quase que desde o início e não consigo dormir sem assistir. Aprendi a confiar mais nos santos anjos e conversar mais com meu anjo da guarda e a pedir ao anjo da guarda de meu marido que me ajude a cuidar dele. É isso mesmo, Dona Alice. Ficamos muito contentes que isso seja um efeito deste apostolado e espero que todos aqueles que nos assistem tenham cada vez mais essa intimidade correta, essa intimidade séria com os anjos da guarda. Fica aqui então essa pequena sessão de perguntas e respostas e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.